Meu nome é Ítalo Loranzon, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço para que vocês deixem o like, para a gente se inscreva no canal. É sempre muito importante, faça com que esse vídeo suba de relevância, mais pessoas encontrem aqui o nosso conteúdo. Não custa nada e ajuda muito, não custa nada e vale muito pra gente, tá certo, pessoal? Tenho hoje a honra de receber aqui no estúdio do Ligando os Pontos, ninguém menos do que Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Como é que vai, Luiz? Tudo bem? Tudo bem, tudo e você? Maravilha, graças a Deus. Melhor agora com você aqui. Deputado, vamos começar eleições, né, de 2024. Sua perspectiva, como é que você está vendo essa... Bom, nós temos São Paulo, que está aquela coisa do Marçal Nunes. Nós temos aqui no interior de São Paulo vários candidatos do PL sendo alçados. Nós temos da parte do PT uma previsão de que eles vão perder praticamente todas as prefeituras, vai ficar sem prefeitura praticamente. A sua percepção geral, assim, do resultado das eleições? Olha, vamos analisar mais friamente aqui o que eu acho. Eu acho que temos aqui uma premissa que a gente vai ter que analisar mais profundamente. Dinheiro compra voto? Dinheiro ainda compra voto? Se dinheiro compra voto, não vejo assim tão positivo assim. Se dinheiro não compra voto, aí as notícias são boas. Por que eu quero dizer isso? Porque o fundo eleitoral dos partidos que hoje são oposição ao governo federal, que está criando todos esses problemas que a gente conhece muito bem, a maior parte desse fundo eleitoral está indo para partidos que não são da oposição. Qual é a oposição aqui? O PL, o Novo. Então, qual é o percentual do total dos quase 5 bilhões que foi alocado para fundo eleitoral que está indo para os partidos de oposição? É 15%, é menos de 20%. Então, 80% ou mais dos recursos está indo para partidos do centro e da esquerda, que hoje, centro e a esquerda fazem parte da base do governo. Então veja o perigo que a gente tem que debelar. Né, como é importante o ativismo individual, porque os partidos que hoje representam uma oposição ao governo são minoria. Então, por esse lado, e se o dinheiro ainda compra voto, a função do ativista tem de ser de tentar debelar o máximo possível que o eleitor vote nos outros partidos, para reforçar a oposição. Lembrando sempre que as eleições de prefeito e vereadores são um aval, um referendo do Poder Federal. Então, se o Poder Federal está indo bem, está tudo bem, ele conquista muitos votos, conquista muitas prefeituras. Se está indo mal, que eu acho que é o caso, deveria perder. Mas agora, grande premissa e pergunto isso a todos os seus ouvintes, dinheiro compra voto? Tradicionalmente a gente... Essa é a pergunta-chave, né? Essa é a pergunta-chave que vai definir o resultado dessas eleições. E vou repetir o que eu falei no começo. O dinheiro compra voto, as notícias não são tão boas assim. Se dinheiro não compra voto e a população está alerta, está consciente, eles vão votar com a oposição e aí as notícias são boas. Eu queria falar um pouquinho com você sobre especificamente o caso da Prefeitura de São Paulo. Nós temos agora a possibilidade, não sei se vai se concretizar, não sabemos, né? Mas está se aventando a possibilidade, inclusive, de ter um segundo turno em São Paulo sem bolos. Só que ao mesmo tempo você tem um candidato que está se mostrando, está se despontando em São Paulo, e aqui a gente tem que separar as duas coisas. Uma coisa é a pessoa do Marçal, outra coisa é o fenômeno, né, eleitoral Marçal. Uma parcela significativa do eleitorado conservador de São Paulo, porque quem vota no Marçal também é direita, né? Vota no Marçal buscando direita, pelo menos, mas ao mesmo tempo você vê esse público não seguindo uma determinação do Bolsonaro. Está sendo visto com algum tipo de apreensão, a parte do significativo do eleitorado da maior capital do Brasil está se indo de uma orientação diferente da orientação do Bolsonaro em relação ao Nunes? Olha, eu não vejo a orientação do presidente Bolsonaro, se é positiva ou negativa para qualquer candidato, se isso afeta a popularidade dele ou não. A popularidade dele, na minha opinião, está sempre intacta. O povo gosta do presidente Bolsonaro. O povo tem carinho pelo presidente Bolsonaro, independente de quem ele apoia ou deixa de apoiar, e eu acho que é esse aspecto que é o dominante. A opinião pública quer que o presidente Bolsonaro apoie quem a opinião pública quer, e se o presidente não quer, a opinião pública não deixa de gostar do presidente Bolsonaro. Eu não vejo como sendo o que não é o caso para outros candidatos, porque não tem essa relação pessoal praticamente que o presidente tem com boa parte do seu eleitorado, né? Então, os outros candidatos têm um apoiamento mais fraco, um apoiamento mais superficial, não tem o carinho da opinião pública, são os candidatos de ocasião.
até alguns que o presidente Bolsonaro apadrinhou, são meros candidatos de ocasião. Esses têm que tomar cuidado. Esses têm que tomar cuidado com a opinião deles se não segue o que a opinião pública quer. Porque esses já não têm o carinho. Então agora começa a atrair a expectativa da opinião pública, que está indo ferrenhamente para um lado. Na minha opinião, eu estou vendo que o apoiamento popular do presidente ainda é muito forte, e esses tipos de... Ele já teve situações similares anteriormente, ele apoiou várias pessoas que o traíram. Sim. A despeito de todos os avisos de várias pessoas, ele foi lá, apoiou, depois... Isso não maculou o que as pessoas sentem por ele, né? Sem dúvida. Então, eu vejo por aí. Perfeito. Não, eu vejo que a mídia tentou por muito tempo, né? A esquerda tentou por muito tempo usar aquela peste de gado, né? Para falar do eleitorado do Bolsonaro. Você acha que tem uma coisa que o eleitorado do Bolsonaro não é gado, porque uma coisa que o Bolsonaro nunca teve é comando sobre a massa. Não seguir a orientação do Bolsonaro é prova cabal, né? De que, de fato, a popularidade do Bolsonaro não vem com obediência bovina. Exato. Entendeu? E então, mesmo assim gosta dele. E mesmo assim... Tolera a imperfeição de qualquer um. Perfeito. Todos são imperfeitos, tomam boas decisões, más decisões. A população tem essa maturidade, né, de você contemporizar esses aspectos que são bem humanos. Né? Perfeito. Ao passo que, de fato, a construção de que gado... Você falou tudo, Ítalo. E todos nós tentamos influenciar a opinião pública para pautas e causas e temas que eu acho que são centrais ao Brasil, que seriam comum a todos e que todos deveriam defender. Então eu vejo essa tentativa minha de influenciar como sendo algo natural de todo político, toda pessoa que está em proeminência. Agora, ainda respeito a opinião pública. A opinião pública, eu sempre uso esse exemplo. É um dinossauro, a opinião pública é um dinossauro, e você, um influenciador, você está ali cutucando a base do dinossauro, cutucando o pezinho dele, cutucando a unha dele, nada acontece. E você quer apontar para ele, olha, vai para ali, come isso aqui, não faça isso e tal. E o dinossauro não está nem aí para você. De repente o dinossauro resolve se mexer. E aí é um Deus nos acuda. De que lado você vai estar? Então você já começa a perceber que você não controla. Você tenta influenciar, tenta cutucar para ele, para algum direcional, alguma coisa. Mas ela tem vida própria. Ela tem decisão própria. Uma outra analogia que eu sempre uso é que a opinião pública é como se fosse um ônibus lotado, desgovernado, descendo ladeira abaixo. Fica aquela questão, para todo político, ele precisa tomar uma decisão. Aonde que ele está? Ele está do lado da opinião pública, vendo a opinião pública passar, ele está em cima do ônibus, descendo junto com a opinião pública, está dentro do ônibus, participando, ou está na frente do ônibus e vai ser atropelado. Você tem que saber em que momento que você está da opinião pública. Eu vejo aqueles que querem manipular a opinião pública, muitas vezes se colocam na frente do ônibus e são atropelados. Perfeito. É isso que acontece frequentemente. Querem controlar a opinião pública, querem manipular a opinião pública. E você não manipula, você tenta influenciar, você tenta... Agora, quando ela resolve ir, o máximo que você pode fazer é estar junto para tentar orientar para não se esborrachar lá na parede que tem lá no final da reta. Então, eu acho que é por aí. Quando ela se move, ela tem vida própria e não cabe a nenhum político, influenciador, achar que controla. Ele é um mero passageiro, no melhor dos casos, ou um passageiro que pode ajudar um pouquinho na condução ali para evitar algum desastre. Perfeitamente. Bom, eleições, check. Já falei de eleição, tá? Agora eu quero falar que eu realmente gosto de conversar contigo, que é... Filosofia política. Novo livro, Os Sete Poderes. Povo, federalismo, parlamento, judiciário, primeiro-ministro, chefe de Estado, conselho de Estado. São isso? São 7? São 7 aqui, né? O Brasil no século XXI. Novo livro aqui do Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Por que esses 7 aqui? O que você vê de esses 7 poderes, eles já existem. A verdade é que os 7 poderes já existem. E qual é a tentativa aqui? Na verdade, nós já sacramentamos os 7 poderes. Em 2021, nós fizemos uma proposta constitucional que, de fato, regulamenta os 7 poderes. Então, esse livro vem a posteriori da publicação de uma reforma constitucional. Mas por que 7 poderes? Primeiro, porque eles já existem. Eles só não estão regulamentados. Isso é que é importante. Então, se eles não estão regulamentados,
a efetividade que eles têm, a virtude que eles trazem para apaziguar o jogo político, para tornar o jogo político mais sofisticado e menos visceral, polarizado, destrutivo, nós temos que regulamentá-lo. É assim que eu penso. Mas que tipo de regulamentação eu estou dizendo? Constitucional. Então, os 7 poderes a gente já mencionei, o povo talvez o principal poder, temos que ter mecanismos de democracia direta, fundamental, temos que abrir o Estado brasileiro, todos nomeados, todos políticos, têm que ser removidos se por acaso o povo assim o desejar. Assim é que funciona o poder direto do povo. Claro que o povo não pode ter o poder de destruir todo o sistema. O sistema se mantém íntegro, no entanto, ele tem que estar aberto à interferência direta do povo. É uma arte fazer essa composição. Muitas vezes, quando você abre um sistema, você cai para o lado da bagunça. E o poder que o Estado tem que ter, e o Estado tem que existir em um certo nível, limitado, claro, mas tem que existir, o poder que o Estado exerce em cima da população, em cima do território, ele tem que ser o mais limitado possível, mas ele tem que existir. Então essa aqui é a arte, saber esse fio da meada. Então tem os outros poderes, que é o chefe de Estado, que é um presidente eleito, ou eventualmente, possivelmente um monarca, que seja substituído, o presidente eleito seja substituído por um monarca, mas ele se torna um chefe de Estado, ele não se torna um governante. Então ele abre mão do poder executivo, ele não é mais o poder executivo. Então o poder executivo continua sendo exercido separadamente. Então temos o chefe de Estado, temos o conselho de Estado, que são os anciãos, como em qualquer tribo, em qualquer família. Você tem os mais velhos, tem ali a experiência, que trazem toda a sua experiência, seu conhecimento para fazer melhor juízo do que está se passando em qualquer situação. Você tem o poder legislativo, executivo e judiciário, continuam, só que dentro do modelo parlamentarista. Então, existem algumas mudanças aí com relação ao executivo e o legislativo, passam a ser mais simbióticos, né, ter governabilidade dentro do parlamentarismo. Você tem o federalismo, que eu acho que é fundamental, e que a gente está tendo um assalto ao federalismo agora com esse governo. Esse governo tem proposta de governo exatamente ao contrário do federalismo. Ele tem proposta de acabar literalmente com os estados e municípios e concentrar todas as decisões, todas as políticas públicas, toda a questão arrecadatória, tributária, tudo centralizado em Brasília. E isso é o contrário do desenvolvimento. Todo o planejamento central deu errado. Inclusive os países comunistas, que eram comunistas, as primeiras medidas que eles tomaram era exatamente a descentralização, a permissão regional, setorial, de poder operar livremente sem interferência central. Esse foi os primeiros mídias de Deng Xiaoping, depois que assumiu, quando Mao Tse-tung morreu. A União Soviética, depois que ela rompeu, aconteceu a mesma coisa. Houve uma grande descentralização. Até países pequenos se descentralizaram e se descentralizam cada vez mais em função da sua dinâmica cada vez mais democrática, mais próxima do eleitor. Então, nós temos que ter um federalismo de verdade. Então, os 7 poderes, eu achei todo esse arranjo que de fato não está regulamentado, não está bem regulamentado, mas eles existem. A proposta da obra é fazer uma descrição minuciosa de cada um dos 7? Olha, a proposta da obra, ele tem várias políticas públicas, tem várias percepções do contexto internacional, de relações exteriores, de defesa nacional, da questão tributária. Tem vários comentários com relação ao que é o que eles estão fazendo. A reforma tributária não é uma reforma tributária que eles estão fazendo de fato uma reforma política, tirando o poder de todo rival político local e regional e trazendo e neutralizando isso com um sistema tributário centralizado na mão de um sistema totalmente aparelhado. Então, é isso que está acontecendo. Mas, enfim, então eu teço vários comentários com relação a essas políticas, ao contexto do Brasil, no mundo, o que está acontecendo no século XXI. O século XX foi uma coisa, o século XXI é outra coisa. Muitas das premissas que existiam no século XX, as influências, as narrativas, elas não pegam mais no século XXI. Ao mesmo tempo que temos desafios diferenciados, né, no século XXI. Nós temos aí um rompimento e um reconhecimento do rompimento do totalitarismo. Ele está se rompendo, mas não está se rompendo porque nós estamos organizados
trabalhando para o seu rompimento. Ele está se rompendo em função do desgaste dele próprio. Ele não se sustenta. Mas então cabe a nós nos organizarmos, a população, a sociedade civil, para ao menos canalizar esse eventual esfacelamento para algo propositivo, para um novo modelo de Estado. É isso que eu vejo. Perfeito. Então a gente não pode deixar as coisas e isso tem sido o tradicional. Todo modelo comunista, ele nunca terminou por influência de uma força da direita, de uma força conservadora ou de uma força cristã. Nunca foi. Sempre caiu pela sua própria falência, foi a sua própria derrocada. O seu sistema não funciona. Quando você entra num processo falimentar desse, a crise e o peso para as famílias é demasiado. Você está lidando com situações aí de penúria, de pobreza, de fome e todas as questões que vêm com isso, né? A parte de saúde, sem falar na parte econômica e o grande atraso que isso gera. Então, temos que evitar isso. Para quê? Esperar o sistema comunista querer ser implementado, que é tudo que eles pensam agora, é o modelo arcaico, eles não têm ideias novas, a esquerda não tem ideia nova, só tem ideia arcaica, e estão reconstruindo algo que não funciona, e exatamente da maneira que não funcionou anteriormente em outros países, não vai funcionar. Então, já estamos vendo, antes deles implementarem, já estamos vendo as falhas. Então, você quer chegar numa crise para depois tomar uma decisão e fazer um outro arranjo? Vamos começar a debater esse arranjo logo, porque a força não está com o sistema. O poder moral não está com a esquerda. Em nenhum aspecto. Não tem boas ideias de como estruturar o Estado, tem péssimas ideias que já faliram em termos de política pública, estão se posicionando cada vez pior com relação ao que a opinião pública pensa deles, e um grande sinal de alerta: eles não atraem mais a inteligência, eles não conseguem convencer absolutamente ninguém, nem mesmo a inteligista que antes participava, os grandes acadêmicos, filósofos, pensadores, que antes participavam dos quadros da esquerda, simplesmente não estão mais. Estão querendo até se desvincular. E quem é que está junto? O grupo criminoso. São vários corruptos e criminosos que não se importam de estar vinculados com um governo criminoso. É isso que eu acho que é o grande problema aqui. A sociedade tem que se organizar. Agora é a vez da sociedade. É exatamente nesse buraco moral e nesse vácuo que é gerado de ideias, e começar a entrar com novas ideias do que seriam as ideias mais tradicionais para que a gente possa maturar um novo modelo de Estado. Perfeito, perfeito. O professor Lávaro costumava falar bastante, né, que eles não conseguem implementar o socialismo, mas conseguem transformar o capitalismo no inferno. Né? Então, essa é a grande obra do socialista, era isso. Né? Não era fazer o socialismo, porque ele é infazível, né? Ele é inexequível, né, para usar uma palavra que existe, né? Mas não era fazer o socialismo, mas acabava transformando o capitalismo no inferno. Né? Então era isso aí. E de fato, né, a proposta de socialismo, ela não foi executada, mas a tentativa custa vidas. Então nós estamos brigando com a tentativa, não com a proposta. A gente tem que evitar isso o máximo possível. Eu vejo que essa tentativa é exatamente onde estamos agora. Estamos na tentativa gradual, constante e consistente de cada vez mais nos aproximar ao modelo comunista, em todos os aspectos. Tá? Você já viu agora a declaração do Gilmar Mendes falando que o Congresso é irrelevante perante o STF. Pronto, você já está... O que já era uma suposição até poucos meses atrás, alguns anos atrás, a ditadura do judiciário, já estamos nessa realidade, mas agora se materializa até na fala deles. E o próximo passo é consolidar isso constitucionalmente. Que eu tenho apontado que no modelo comunista, o modelo da Nicarágua, o modelo da China, o modelo do Vietnã, o modelo de Cuba, quem gere o país é uma junta que determina todas as leis que devem ser passadas, e quando elas precisam se fazer valer como democracia, eles convocam uma Assembleia Nacional, e essa Assembleia Nacional, em questão de 1 ou 2 dias, acaba chancelando ali 200 medidas. Aí voltam todos para casa e o comitê gestor, esse pequeno grupo oligárquico, corrupto, passa a ser a única força dominante do que seria a República, né? No fundo, a República se propõe para isso. E o que é a função do Executivo? O Executivo se torna um chefe de Estado, só que de um modelo completamente
ditatorial. Perfeito. Ele é uma mera fachada, mas quem de fato governa é uma junta. Então, essa junta, assim, se for fazer uma analogia do que é o modelo chinês, que é isso que eu acabei de escrever, no modelo brasileiro, o chefe de Estado é o criminoso que fica viajando o mundo inteiro aí, fazendo palestras e gastando dinheiro público, não está no comando do país de todo, e essa junta se interfere em absolutamente tudo. Questão de queimadas, a questão de confisco de terras, questão de confisco e acabar com o sigilo bancário, até com confisco de contas bancárias. Tudo eles que estão governando o país. E não elegemos, são nomeados, e péssimos nomeados, diga-se por sinal. Né? Nenhum ali eu diria que tem um credenciamento para poderem estar... credenciamento e competência para poderem estar fazendo o que estão fazendo. Então, eu acho que, nesse sentido, nós já estamos, de facto, dentro do modelo comunista. De jure, ou seja, no papel, ainda estamos numa República Federativa do Brasil, de acordo com a Carta Constitucional de 88. Mas duas alterações aí a mais que pronto, você já valida todo esse novo arranjo. E é isso que eles querem. E é interessante que o totalitarismo, então, só pra gente finalizar, porque tem um livro da Hannah Arendt, né, As Origens do Totalitarismo. Sim. Né, e ela destaca uma coisa muito interessante lá, né? É próprio do totalitarismo o seu caráter eminentemente ilegal ou supralegal. E ela dá um exemplo muito interessante. A Constituição de Weimar, na Alemanha nazista, não foi revogada durante o regime nazista. Ele só foi revogado em 45, já depois da derrota. Mesmo. Ou seja, durante todo o regime totalitário nazista, formalmente falando, de jure, a Alemanha continuava uma república, bem ou mal democrática, como descrita pela Constituição de Weimar. Então, ela estava teoricamente em vigor. Então, o totalitarismo tem esse caráter realmente dele se valer de forças supralegais. Né? Mas, Luiz, qual que é a importância da gente continuar discutindo esse tipo de assunto aqui? Discutindo, né, a Constituição Libertadora, né? Discutindo aqui os 7 poderes. A minha parte está feita, a minha primeira parte está feita, que é não só diagnosticar o problema, mas propor a solução do problema. Muitos só veem a parte que eu estou expondo o problema, mas não leram o que seria a resolução do problema. Então, ficam sem ter essa perninha. Então, a primeira parte existe uma resolução do problema e eu já resolvi. Já publiquei a Constituição Libertadora e estou publicando agora os 7 poderes e talvez eu tenha que publicar mais obras para explicar todo esse ensejo. Muito bem. Agora, tem outro aspecto, que é o de ação. Onde que está a ação? Onde que está o grande problema aqui de Brasil? É que o nosso foco, sobretudo agora na questão eleitoral, estamos no período eleitoral e tal, o nosso foco sempre é eleitoreiro. A pressão, os incentivos para os candidatos, para a população, para o eleitorado, é sempre colocar o amigo dele lá, colocar a cara querida dele lá, ele é que tem que estar no poder, etc, etc. O que é primordial é discutir o que fazer com o poder, uma vez que você o tem. Porque não podemos mais perder, geração após geração, só ocupar espaço sem ter proposta, sem ter um objetivo comum, sem ter um porquê, sem ter um objetivo lá, dizer assim, temos que reformar o Estado brasileiro. Todos os sistemas que temos hoje são sistemas de domínio e controle e remoção de renda, propriedade e oportunidade da sociedade. É isso que temos. E é um sistema oligárquico, centralmente comandado por corruptos, criminosos, incompetentes, que cada vez mais querem mais controle sobre a população. Então, como sair disso? A proposta já está feita. Fizemos a Constituição Libertadora, estamos fazendo os 7 poderes, temos talvez outros livros aí, vários projetos que eu representei também como deputado, estão propostos, estão protocolados. Agora cabe a ação, e a ação é a catequese. A catequese da opinião pública, quando você começa a escutar a opinião pública falar em se mobilizar em prol de mudar o sistema eleitoral, ou mudar o sistema partidário, ou mudar o sistema judiciário, que é fundamental, mudar também todas essas questões de regimento entre presidente e Câmara. Nós vimos o quanto que a Câmara se vende, a Câmara e o Senado se vendem ao presidente, querem o orçamento do presidente. Temos que acabar com isso. Como é que acaba com isso? É só botar gente boa lá? É só fazer uma eleição e colocar o amiguinho teu que você gosta lá? Não é isso não, meus caros.
tem que ter uma pressão popular massiva em prol de reformas. Foi o que Milei fez na Argentina, e ele não foi o primeiro. Sabe quem fez? Do outro lado do aspecto ideológico, o Boric, o atual presidente do Chile, antes do Milei, ele fez uma mobilização popular para mudar a Constituição do Chile. Graças a Deus ele não foi adiante, porque o conservador acordou. Mas ele fez uma mobilização muito grande popular, destituiu praticamente todos os ministros do Piñera, que era o presidente do Chile na época. Não só destituiu, mas também chamou um referendo para se fazer uma constituinte independente, para fazer uma mudança constitucional. E graças a Deus não foi adiante, porque o conservador acordou tardiamente no processo. Só quando estava no frigir dos ovos ali, no 49 do segundo tempo. No susto, né? No susto. Ele falou, o que esses caras estão fazendo? Eu falei assim, esses caras estão fazendo, você que não está fazendo. Então, se a população do Brasil quer de fato mudança, entenda que o sistema, agora, estamos a 3 vírgulas de nos tornarmos o que seria nirvana, seria o céu para o esquerdista. Que é uma Constituição que torna o modelo brasileiro no modelo comunista tal qual existe na China, Vietnã, Cuba, etc. É isso que eles estão fazendo. E cadê a nossa mobilização pelas nossas reformas? Cadê? Alguém saiu na rua para defender a reforma do judiciário? Quero a reforma do judiciário, saiu na rua. Quero reforma eleitoral, saiu na rua. A esquerda faz isso. E tem muito sucesso, e teve sucesso nos últimos 30 anos. Todos os projetos constitucionais que foram pautados nos últimos 30 anos, que alteraram a Constituição do Brasil, foi a esquerda e os grupos corruptos. A direita silenciosa, silente, em 30 anos. Então, eles já estão mudando a Constituição. Então, o meu apelo aqui não é só escutar aqui a crítica. Eu tenho que fazer a crítica para que você entenda o problema. Mas eu tenho solução também. É uma solução. Não gosta? Vamos discutir então. Vamos fazer o debate disso. Abra um grupo de debate, leiam a Libertadora, leiam os 7 Poderes, ou escrevam suas próprias saídas e comece a debater saída, um modelo que seria um modelo contra a tirania, contra o totalitarismo, que blinde o sistema disso e que ao mesmo tempo tenha a representação popular sem que a democracia destrua o sistema. Lembrando que a democracia, quando ela não é contida, ela também tem um poder destrutivo muito grande. Todos os filósofos odiavam a democracia exatamente por causa disso. Agora, na nossa geração, nós queremos a democracia, se tornou um valor de base, queremos poder popular, direto e tal. Muito bem, como representar e como fazer com que esse poder popular haja diretamente sem que o sistema rua. Então, eu acho que é por aí que nós temos que trabalhar. É isso. Temos que ter propostas de reformas. É isso. Defender reformas. Essa é a segunda etapa. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Eu peço para que vocês, antes de sair, pessoal, não custa nada, não cai a mão. Deixe o like pra gente, inscreva-se no canal, tá certo? A gente vai ficando por aqui. Um abraço para todos vocês e fique com Deus. Até mais.